balanço que a gente pode fazer de tudo isso, hein? O que dá para esperar daqui para frente? Bom, quem vai tentar responder essas perguntas para a gente é o professor, filósofo Pablo Ortelhado. Ele é professor da USP e coautor do livro 20 Centavos, que falava sobre aquelas manifestações de rua em junho de 2013. Professor, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. O senhor tem um artigo publicado essa semana no New York Times que termina dizendo que a gente sempre se pergunta, e fica aí a pergunta sem resposta, se para a gente conseguir as nossas demandas, se a população brasileira, para conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa efetivamente ir para a rua. Então eu faço essa pergunta para o senhor, é por aí? É assim que a banda toca? É assim que a banda toca. A questão não é só que as pessoas precisam ir à rua, mas elas precisam ir à rua e isso virá uma verdadeira crise nacional para os governos, pelo menos nos últimos anos, darem uma resposta a essas reivindicações, não é? Isso não foi assim. Porque no passado a gente teve uma geração que se formou nesse processo de transição da ditadura, que era muito mais sensível às reivindicações da população, porque eles foram formados nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas coalizões democráticas que fizeram a transição para o regime democrático. E essa geração se foi e nós temos agora uma nova geração de políticos que são mais burocráticos, que vieram de postos de poder e que têm demonstrado muito pouca sensibilidade para as demandas da população, né? Que terminam explodindo e criando verdadeiras crises nacionais até que eles forçam uma resposta dos governos. E foi isso que a gente viu agora, dá para dizer? Foi o que a gente viu no caso das escolas, foi o que a gente viu em 2013, nas mobilizações contra o aumento das passagens, né? Isso tem sido mais ou menos a tônica da dinâmica social no Brasil nos últimos anos. Isso dá para a gente concluir o quê? O senhor falou agora há pouco que primeiro a gente teve uma geração que veio o resultado da questão da redemocratização. Depois teve uma geração que veio de universidades, meio que da elite, de cursos, de instituições administrativas. Exato. Então, que geração é essa que está se formando com esse tipo de protesto na rua? O que a gente pode esperar desse? Quando eles forem mandar no Brasil no futuro, como é que eles vão ser como administradores? São duas gerações, né? Uma nova geração de administradores e uma nova geração, digamos, de ativistas da sociedade civil. A geração anterior de ativistas da sociedade civil também era diferente, porque ela se institucionalizou, ela fundou um partido político, que é o Partido dos Trabalhadores, né, e atuou por meio das instituições. Essas novas gerações, elas têm um novo perfil, não é? Elas rejeitaram esse modelo anterior de atuar por meio das instituições e estão criando uma forma de mobilização, né, que tenta se afastar dos partidos políticos, né, permanecer fiel às causas reivindicatórias, não é? E tentar pressionar o sistema político de fora. E eles devem continuar assim? Essa deve ser a tônica do futuro dessas pessoas, desses militantes? Eu acho que sim, não é? Porque essa outra experiência ela já foi tentada, não é? Ela levou, nós estamos sendo governados por um partido que foi fundado dessa maneira e chegou mais ou menos ao seu limite de experiência histórica, né? E agora a gente tem uma nova geração que está tentando um outro caminho de se organizar, de fazer pressão fora do sistema político. O que falta, ao meu ver, é que esse sistema político escute a reivindicação desses novos atores. Era isso que eu ia perguntar. Qual é o próximo passo, então? Será que eles vão começar a escutar esse tipo de pressão das ruas? Pode mudar essa relação? Eles estão sendo obrigados a testar, né? Em junho de 2013, o que a gente viu foi um verdadeiro terremoto político. Toda a classe política perdeu pelo menos 20% de apoio popular. E agora a gente viu novamente o governador Geraldo Alckmin no dia que perdendo um enorme Isso foi muito engraçado, para relembrar quem está em casa. No dia que o governador assinou o decreto que foi publicado no sábado, ele na sexta-feira deu uma coletiva, na sexta-feira, dia 4 de dezembro. Naquele dia o Datafolha tinha trazido uma pesquisa que mostrava que a popularidade dele tinha despencado naquela semana. Então tem muito a ver essa relação, porque tem a ver, não dá para dizer que obviamente que tem a ver. Tem a ver. O que os políticos precisam entender é que eles precisam escutar antes do desastre político acontecer, o desastre para eles, não é? Eles têm que ser mais atentos e responder mais rapidamente, porque uma democracia é feita das pessoas empoderadas e o que essa nova geração está dizendo é que elas querem participar das questões, elas querem que as suas prioridades sejam escutadas, que as suas reivindicações sejam atendidas. E como é que a gente responde, como é que o senhor responde àquela pessoa que diz assim, tudo bem, eles estão reivindicando, eles estão ocupando escola, eles têm que ir para a rua, mas no momento que eles fecham uma rua, no caso dos estudantes, eles estão tirando o direito de ir e vir dos outros cidadãos. Como é que a gente debate essa polêmica? Quer dizer, eles têm o direito, sim, de fechar as principais avenidas para serem ouvidos?
Esse caso eu acho que é até bastante exemplar da ocupação dos estudantes, porque ela foi num crescendo, né? A gente teve um primeiro nível de resposta logo após o anúncio do fechamento das escolas pelo Sindicato dos Professores, que resultou em nenhuma atenção dos meios de comunicação, da comunidade política. Depois a gente teve os estudantes fazendo pequenas passeatas nos bairros, também não teve resposta. Depois a gente teve as ocupações e depois o fechamento de rua. Então houve uma escalada, digamos, nas formas de protesto para cada vez mais pressionar o poder político, cada vez mais chamar atenção, justamente porque o sistema político é insensível ao que as pessoas estão reivindicando. Então, como é que a gente responde essa questão de estar tirando o direito de ir e vir? Faz parte do contexto, tem que... Porque muitas enquetes, a gente fala, povo fala enquete aqui. A gente, quando vai fazer esse tipo de reportagem na rua, a gente pergunta para as pessoas. É impressionante, tem muita gente que apoia e diz mesmo, olha, está me atrasando, está me tirando o direito de ir e vir, mas eu apoio essa manifestação. Tem muita gente que diz, olha, tudo bem, é problema deles, eles têm que manifestar, mas está tirando o direito de ir e vir. Como é que o senhor, que é um filósofo, um estudioso, interpreta esse momento? É um último instrumento de reivindicação. Eu acho que justamente o dilema advém dos governos, mais recentes pelo menos, responderem muito lentamente às reivindicações. E esses expedientes de fechar rua, de fazer protestos, digamos assim, mais massivos, eles terminam sendo a única maneira desses grupos políticos, esses novos, serem ouvidos. Né? Eu acho que se os governos querem menos disso, eles deviam escutar mais e responderem mais rapidamente. Então dá para dizer que os estudantes de São Paulo estão fazendo história no Brasil? Obviamente eles estão fazendo história. Nós temos aí 20 anos de governo do PSDB que praticamente não sofreu uma oposição que tenha tido sucesso, e os estudantes com uma causa justa, se organizando junto com as suas comunidades, com seus pais, eles conseguiram derrotar o governo e fazer as suas reivindicações serem ouvidas pela primeira vez. Até porque, como é que foi o processo de escrever o livro? Chama 20 centavos. Chama 20 centavos. Que foi o motivo, foi por causa de um aumento de 20 centavos, que toda aquela história começou em 2013. Como é que foi esse processo para chegar no livro? O livro 20 centavos ele foi escrito logo depois dos protestos de junho de 2013, no mês de julho, e ele foi uma tentativa de recuperar logo após os acontecimentos, quando as coisas ainda estavam bastante quentes, não é? Os episódios na sua sequência factual, porque houve muitas discussões, e ainda há muitas discussões sobre o significado histórico daqueles acontecimentos, né? Mas as pessoas esquecem a sequência de fatos, e eu acho que recuperar o que era aquilo, onde nasceu aquela mobilização, qual era o sentido daquela mobilização, nos ajuda a entender o sentido daqueles eventos que são históricos, fazem parte da história do país, né? E ajuda a entender os desdobramentos. Alguns deles são esses protestos contra o fechamento de escolas que a gente está vendo recentemente. A origem é a mesma. Eu acho que faz parte de uma nova maneira de se relacionar com a política, que rompe com aquela maneira da geração anterior, não é, dos movimentos sociais dos anos 70 dos anos 80, que se institucionalizaram, que se juntaram com o partido político, tentaram conquistar o poder político. É uma nova geração que busca se desvencilhar do poder político e reivindicar direitos sociais por meio da pressão, de uma pressão externa ao sistema político. Nossa, falando assim, a gente fica até com uma expectativa, não sei para mim, não sei para você que está em casa, telespectador, você aí pensa, você reflete, você mesmo responde para você. Mas para mim me dá uma sensação positiva, quer dizer, melhores dias virão? Dá para dizer isso? Com certeza. Eu espero, eu vejo essas novas mobilizações com muita esperança, né, que elas vão revigorar esse sistema político desde fora. A partir dessa gurizada que não está muito preocupada em ter poder, mas está preocupada em ter o seu conceito, aquilo que acredita, escutado, atendido, é mais ou menos por aí. E ter direitos sociais, ter direito à escola, ter direito à saúde, ter direito ao transporte, essas reivindicações que fazem parte dos direitos básicos de cidadania. Bacana. Professor, quem quiser ter acesso ao seu artigo que está no New York Times, o senhor disponibilizou em alguma página, alguma rede social, tem Facebook, quer disponibilizar para o nosso telespectador? Ele está disponível no site do New York Times, né, na página do jornal. Mas aqui em português o senhor... Eu fiz uma rápida tradução, quem quiser. Está no seu Facebook? Está no meu Facebook. Qual que é o seu Facebook? Que é o meu nome, Pablo Hortelado. Pablo, deixa eu colocar aí, Pablo Hortelhado, é com 2 L's. Aliás, fala hortelhado ou fala hortelado? Tanto faz. Tanto faz. Ele é democrático mesmo. Pablo Hortelado. Facebook, dá tempo da gente colocar? Não sei se dá tempo, mas se não der, se você tem Facebook, tem a rede social aí, você pesquisa Pablo Hortelado com 2 L's, você vai ter acesso a esse artigo que essa semana foi publicado no New York Times, serviu de base para esse nosso bate-papo aqui, extremamente prazeroso. Muito obrigada pela sua presença. Sucesso aí nessas festas de fim de ano. Um excelente, feliz ano novo aí. Volte mais para trazer essas suas reflexões tão importantes para nós no dia de hoje.
tão importante nesse espaço aqui. A nossa entrevista teve quase 10 minutos, mas esse é o papel da TV pública, espaço aberto para a gente entender o que está acontecendo. Professor, muito obrigada. Quer dar umas últimas considerações aí para o nosso telespectador que está em casa? Câmera 3 é toda sua. Não só agradecer o convite e desejar, digamos assim, dias melhores para o Brasil no ano que vem. Então tá bom, professor, muito obrigada, sucesso aí, até uma próxima oportunidade.